Como disse aí o juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, mas Lula tem repetido que é inocente. Na sentença do juiz Sérgio Moro, considerou que a OAS pagou mais de 2 milhões de reais em propina ao ex-presidente por meio da reserva e reforma do imóvel. O juiz escreveu que levou em conta documentos, perícias, notas fiscais da reforma, quebras de sigilo fiscal e bancário, depoimentos de testemunhas e réus. A condenação foi mantida em segunda instância e a pena aumentada. As investigações do triplex do Guarujá começaram no Ministério Público Estadual de São Paulo. Em março de 2016, os promotores denunciaram o ex-presidente à Justiça. A juíza responsável pelo caso enviou a investigação para o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato de Curitiba, por considerar que os crimes tinham ligação com o esquema de corrupção na Petrobras. O caso chegou a Moro em junho do mesmo ano. Em 2009, a OAS Empreendimentos assumiu a obra, começada pela Bancop, cooperativa habitacional dos bancários, que enfrentou problemas financeiros. O condomínio foi entregue em 2014. No Paraná, os procuradores da Lava Jato denunciaram o ex-presidente no caso do triplex em setembro de 2016. Disseram que a OAS pagou propina a Lula por meio da reserva e reforma do triplex e que manteve o imóvel no nome da construtora para esconder a real propriedade. Segundo o Ministério Público Federal, o dinheiro veio de um caixa geral de propina, ligado a 3 contratos da OAS com a Petrobras. Durante o processo em Curitiba, o juiz Sérgio Moro ouviu 75 testemunhas de acusação e defesa. Lula foi o último dos 7 réus a ser interrogado. O ex-presidente disse que visitou o apartamento, mas que não quis comprá-lo. O depoimento foi em maio do ano passado. A verdade é o seguinte, doutor Moro, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. Lula foi condenado em julho do ano passado por Moro a uma pena de 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Na sentença, o juiz levou em conta documentos, perícias, notas fiscais da reforma, quebras de sigilo fiscal e bancário, depoimentos de testemunhas e réus. E considerou que não era necessário o triplex estar em nome de Lula, porque o crime era justamente ocultar a propriedade. Moro considerou na sentença que Lula recebeu, por meio do triplex, mais de 2 milhões de reais em propina. Um dos réus, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, afirmou no interrogatório que o triplex estava reservado para Lula. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. O Ministério Público afirma, juntou documentos que supostamente diriam isso, que esse apartamento, esse triplex, não teria sido colocado à venda jamais pela OAS. Nunca foi colocado à venda pela OAS. Desde lá de 2009. Desde 2009. Eu tinha orientação para não colocar a venda que pertenceria à família do presidente. Essas fotos mostram Lula e Léo Pinheiro numa visita ao triplex. As fotos também estão no processo. Ao finalizar a sentença, o juiz escreveu que é de todo lamentável que um ex-presidente da República seja condenado criminalmente, mas a causa disso são os crimes por ele praticados e a culpa não é da regular aplicação da lei. Prevalece, enfim, o ditado: não importa o dinheiro da compra e reforma do triplex, não veio da Petrobras, que Lula não pediu qualquer vantagem indevida em razão do cargo de presidente e que o juiz Sérgio Moro negou a produção de provas, não seguiu a denúncia e se baseou no depoimento de Léo Pinheiro, que tenta acordo de delação premiada. O recurso foi julgado no dia 24 de janeiro deste ano pelo tribunal, numa sessão que durou mais de 8 horas. O relator, desembargador João Gebran Neto, e os desembargadores Vitor Laus e Leandro Paulsen consideraram que houve pagamento de propina e que existem provas. Para além da prova material, até aqui referida, a prova oral indicando que o apartamento 174, posteriormente modificado para 164A,
estava reservado ao ex-presidente. E mais, a prova indica que os recursos necessários para o pagamento da diferença entre aquilo que inicialmente foi adimplido pelo apelante e por sua esposa, agregado com as reformas, foram arcados pela OAS. O tribunal aumentou a punição para 12 anos e 1 mês e determinou o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado. A defesa do ex-presidente anunciou que entraria com recurso. Porque é uma decisão, como eu já disse, que condenou uma pessoa que não praticou o crime. E nós acreditamos que esse resultado é o que vai prevalecer e que nenhuma medida restritiva será aplicada ao ex-presidente Lula. Um dos recursos foi apresentado ao próprio tribunal em Porto Alegre. A defesa também entrou com pedidos de habeas corpus preventivos nos tribunais superiores em Brasília. No dia 6 de março, os ministros do STJ negaram por 5-0 o pedido de habeas corpus preventivo. A defesa pretendia impedir a prisão de Lula após se esgotarem os recursos em segunda instância. A decisão no STJ foi unânime. No meu entendimento, não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente venha, porventura, iniciar o cumprimento provisório da pena após esgotamento dos recursos em segundo grau. No caso, os embargos de declaração. No dia 22 de março, foi a vez dos 11 ministros do Supremo avaliarem o pedido de habeas corpus preventivo. Numa sessão que durou 4 horas, os ministros decidiram primeiro que poderiam julgar o pedido. Depois, como o ministro Marco Aurélio Mello não podia continuar na sessão porque tinha um voo marcado para um compromisso no Rio, a discussão sobre o mérito do pedido de habeas corpus preventivo, ou seja, se Lula teria ou não o direito de aguardar em liberdade o julgamento de todos os recursos, acabou sendo adiada. Em seguida, por 6-5, os ministros decidiram atender a um pedido da defesa e conceder ao ex-presidente Lula um salvo-conduto, impedindo que ele fosse preso antes do fim do julgamento, marcado para o dia 4 de abril. Deferida a liminar para que até o julgamento deste habeas corpus, que será na sessão do dia 4, na primeira hora, portanto, será o primeiro processo a ser apregoado para continuidade de julgamento. Até este dia, então, a garantia do paciente de ter a salvaguarda da sua locomoção. Sim. E que foi o pedido formulado. Será imediatamente expedido o ofício neste sentido. No dia 26 de março, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, a segunda instância da Lava Jato, negaram por unanimidade os embargos de declaração pedidos pela defesa. Fizeram apenas uma correção técnica no texto. Desse modo, no processo trazido em mesa pelo desembargador Gebran sobre o número 2, a turma decidiu a unanimidade nos termos do voto do relator, conhecendo em parte dos embargos e, nesta parte, dando parcial provimento, sem, contudo, que haja qualquer efeito modificativo. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal em Brasília retomou o julgamento. A sessão durou quase 11 horas e a maioria dos ministros, por 6-5, negou a concessão do habeas corpus a Lula. Com a decisão, caiu o último impedimento para a execução da pena do ex-presidente. No mérito, por votação majoritária, o Supremo Tribunal denegou a ordem nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, numa parte menor, e os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, que concediam a ordem. Essa é a proclamação do resultado.